Oi, tudo bem? Espero que sim. Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos aprender sobre a aula 5, reencarnação. Então, para a gente iniciar, vamos colocar um vídeo. Espero que vocês gostem. Posso lembrar de muito tempo atrás, muito antes de meu nascimento. Eu estava esperando com os que ainda não haviam nascido. Quando não nascemos ainda, nós sabemos de tudo. Tudo o que vai acontecer. Quando a sua vez chega, os anjos do esquecimento colocam um dedo na sua boca. Shhh. Isso deixa uma marca em seu lábio superior. Isso significa que você esqueceu tudo. Mas os anjos passaram por mim. Então, você tem que encontrar um papai e uma mamãe. Não é fácil escolher. Loiro de olhos azuis. É tudo que estou pedindo. Andrew! Seria bom o pequeno não ficar sozinho. Fique aqui! Quando se chega a uma certa idade, é normal pensar em filhos. Bom, pelo menos para mulher. É o sentido Da vida. Ainda não havia terminado, querida. É o sentido da vida. Não é que a gente queira um filho. A gente dormiu junto. É uma experiência importante. É uma experiência importante, sim. Acho que se tivéssemos um filho, isso ajudaria meu marido. Nós o chamaríamos de George, não é, George? Tivemos um cachorro, mas ele morreu. 你見你我要返嚟嘅你都想按下我嘅講下嘅 T 嘅 raksa 啊。你好啊，字你好到。No fim, eu os escolhi. Porque a moça tinha um cheiro gostoso e o homem disse: Posso te contar como nos conhecemos? Já estava escrito. Já ouviu falar no efeito borboleta? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Era uma vez um papai e uma mamãe, chamados de papai e mamãe. Eles acharam um bebezinho fofo e o chamaram de bebê fofinho. E o bebezinho nasceu lá. Ele nasceu naquele dia e não em outro. O papai e a mamãe dele moravam no número 7. Tudo que vemos existe. Nós podemos ver. Posso ver os olhos da minha mãe, mas não posso ver os meus olhos. O bebezinho pode ver suas mãos, mas ele não pode ver a si mesmo. Então, ele existe de verdade? Eu existo de verdade? Abu! Onedonete, pegue pelo pé o seu bebê e se ele gritar, você pode soltar.
Minha mãe mandou escolher o melhor e você é o melhor. A mamãe penteava seus cabelos e passava batom nos lábios. Ela tinha um cheiro bom. O papai tinha um relógio e o levava em seu braço. O relógio fazia tic-tac. Se o bebê caísse, a mamãe batia palmas. Ela dizia bravo. Mas por que eu e não outra pessoa? Uma frente de alta pressão vindo dos Açores amanhã trará céu claro para todo o final de semana. Então, ponham suas churrasqueiras no quintal. Olá. Por que lembramos do passado, mas não do futuro? Quando eu perguntei à mamãe, ela disse... Pare de perguntar por quê. É complicado. Então, o que vocês entenderam aí? Comentem aí no grupo. Isso é só para a gente refletir, descontraindo um pouco, né? Claro que o conceito principal não é dessa forma como está no filme, mas ele retrata um pouco da essência, que existe uma preparação antes da gente reencarnar aqui na Terra, que existe toda uma programação que a gente precisa executar quando a gente está lá no plano espiritual. E toda a escolha, desde os pais, se a gente tiver merecimento, acontece. E esses questionamentos, é engraçado, né, no vídeo, que desde bebê se tem. E esse processo continua no decorrer da nossa vida. É assim que funciona realmente, né? Então, como eu falei, o vídeo é uma essência, é uma ideia para a gente despertar a importância da gente entender esse mecanismo da reencarnação. Então, vamos passar aqui. Vamos lá, aos conceitos. Lá na época de Jesus, porque assim, só fazendo um parêntese, tá? Para quem ainda não tem total contato, não ouviu falar superficialmente sobre reencarnação. Então, essa forma, essa ideia, ela não é pertencente ao espiritismo, tá? O espiritismo, ele só coloca aquilo como estudo, é ciência, é prova que existe realmente. Mas é um conceito muito antigo. Desde antes de Jesus, a gente consegue perceber que, através dos estudos da história, que vários povos da antiguidade já tinham uma ideia, né? E na época de Jesus não era diferente. Então, houve uma certa vez que Nicodemos, ele questiona Jesus, né? Um homem sábio, estudioso, entendedor da ciência da época. E ele pergunta, né? Como que é possível, né? Como vocês estão vendo aí no slide, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Por que ele estava fazendo esse questionamento? Porque se tinha, assim, uma ideia de reencarnação, mas com outro termo, de ressurreição. É possível como que a gente já grande, né, uma pessoa já adulta, pode vir a retornar? Porque as pessoas tinham essa ideia já, mas não sabiam explicar como é que funcionava. E Jesus, sabiamente, né, responde: em verdade, digo-te,
se um homem não nascesse da água, né? Não nascesse da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Porque ele estava dizendo isso, Jesus? Porque ele já estava dando uma noção para as pessoas da época de que isso aqui, essa matéria, esse corpo, essa estrutura aqui, ela é superficial. E ela, como sendo superficial, ela é carne, matéria. Então, ela, uma vez que a gente já passa pelo processo da morte, ela deixa de existir, ela retorna aí, carne vira carne, pó vira pó. Mas o que é espírito, o que é essa essência que anima esse corpo, né, que cada um tem, vocês lembram aí da aula passada do corpo, perispírito, né? Corpo, espírito e perispírito. Então, o que anima essa matéria aqui, esse corpo físico, realmente é o espírito. Então, não tem como a gente, na estrutura que a gente está, realmente voltar para o ventre da mãe. Impossível, fisicamente é impossível. Mas é possível que o espírito que aqui habita venha até novamente com outro corpo. Aí é possível. Então, Jesus ele estava dando essa noção aí para as pessoas, já trabalhando um futuro. Porque é engraçado, né? Lá no vídeo o garotinho se questiona, né? Como que a gente consegue lembrar do nosso passado e não consegue lembrar do futuro? Nem do nosso passado, como espírito, a gente consegue lembrar. E é por isso que fica essas dúvidas recorrentes. Será que existe reencarnação? Não acredito nisso, mas ela é uma lei divina. E uma hora vai ficar provado completamente para que as pessoas não tenham nenhum tipo de dúvidas em relação a isso. Então, chega a doutrina espírita como ciência, como filosofia, como religião, e aí vem comprovar, através de fatos, que a reencarnação nada mais é do que a volta da alma ou espírito à vida corpórea, ou seja, a essa matéria. Mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Por que os espíritos informaram isso para Allan Kardec? Estão lá nas obras básicas e especialmente no Livro dos Espíritos, que tem vários questionamentos. O Livro dos Espíritos aqui, ele é a base, tá? Ele foi o livro primeiro e depois surgiu todos os outros explicando todas essas questões do primeiro livro. E aí, os espíritos informam que uma nova reencarnação nada tem a ver com o antigo. Então, o que sugere? O que fica, na verdade, claro, não é que sugere, fica claro, é que a nossa construção corpórea para o futuro, ela pode ser que eu seja um homem na próxima, pode ser que eu seja mais alta de repente, né? Quem dera. Então, a gente não tem a mesma aparência que a gente teve na vida passada e no futuro a gente também não sabe, né? Então, como ele fala, não tem nada a ver com o antigo. E aí vem um outro também contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis, e lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca a seguinte questão. A alma, depois de resistir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar o novo ato do drama de sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para a frente. Por que ele está falando isso? Gente, qual é o objetivo maior da reencarnação? É fazer com que a gente resgate o nosso passado. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos e a gente está em constante evolução, em aprendizado, em progresso, a gente está aqui para evoluir. Então, o dogma principal de onde a reencarnação está baseada
é justamente na justiça divina. Por quê? Porque seria muito injusto, né? E Deus não é injusto, é que uma pessoa nessa vida, ela está aqui nesse patamar e ela faz tudo de errado, aproveita aqui o nível que ela tá, pisa nas pessoas, ela não aprende sobre amor ao próximo, uma pessoa totalmente egoísta, orgulhosa. E aí ela é convidada a retornar numa outra condição aqui. Essa é a justiça, é a balança, é o equilíbrio das coisas. Então, a justiça divina, ela é que faz equilibrar. Do jeito que eu me comportava na vida anterior, eu tenho que me modificar, né? E sempre pensando no bem, sempre tentando evoluir, sempre trazendo para dentro de nós, do nosso coração, sentimentos salutares, pensamentos novos, conhecimentos novos que vão fazer a gente dar um passo para frente. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente era no passado, fisicamente, realmente está fora. Porém, o que a gente traz, segundo Leon Denis, é a nossa herança moral. Então, tudo que a gente fez de bom ou mal, ele reflete nas nossas atitudes atualmente. Isso, sim, sem sombra de dúvidas. Por isso as tendências inatas, por isso que muitas crianças já demonstram algumas tendências, tanto boas quanto ruins. E uma vez não corrigindo isso, é que se tornam adultos imperfeitos. Por isso a gente está nessa condição, porque a gente não conseguiu ainda aparar nossas arestas. E aí a gente fica retardando a marcha do progresso por conta disso, por não entender esse mecanismo da reencarnação. Por que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer aqui? Certo? Então, vamos lá. Objetivo da reencarnação. Qual é o objetivo principal, então? Eu até acabei de mencionar, mas para ficar claro que está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, a justiça é essa, né? É a gente se melhorar. Justiça divina. Estava só adiantando para vocês. Todos os espíritos, que somos nós, tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Tá aí? Olha, nós temos um curto período de tempo aqui na Terra, encarnado. Então, é muito difícil que nós consigamos alcançar um nível de progresso evolutivo e moral numa existência só. Então, o que acontece é que nós vamos dar continuidade no nosso melhoramento. Então, a gente precisa sempre estar se esforçando, porque a gente não tem realmente um tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, encarnado, né? Então, o que a gente precisa realizar é sempre essa constante mudança. E aí, é interessante porque, assim, todo ser humano, ele é perfectível, ou seja, a gente tende para a perfeição. Esse é o nosso objetivo principal, chegar à perfeição. Então, todos vão chegar, uma hora ou outra vão chegar. Uns vão chegar adiantados, assim, no seu tempo, outros vão demorar um pouco mais, mas o fato é que isso é inevitável. A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para que os homens se achem em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, porque nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por provações. A razão nos indica e os espíritos as ensinam. Está lá na questão 171. E por que os espíritos nos informam isso, gente? Porque não tem como a gente pensar no nosso progresso físico aqui da Terra, nosso mesmo, sem essa ideia
como certo realmente da reencarnação. Porque nenhuma outra doutrina que tem mais ou menos uma ideia reencarnacionista, ela tende a esse progresso. Por exemplo, algumas doutrinas, algumas filosofias, ela coloca a reencarnação ali como, tipo, eu tô aqui, né, eu vim como Lilian, eu tô reencarnada aqui na condição, mas na próxima existência eu posso vir, sei lá, como um animal, um gato, um coelho, aquilo que eu me identifico. E não é bem assim, tá? Não funciona, porque aí é como se fosse uma regressão. Eu sou um ser humano, agora eu vou voltar como animal. Então, até aí, essa que ele fala que é a única que corresponde à ideia da doutrina dos espíritos, que a gente está estudando, é a única que consiste em admitir que o espírito tem sucessivas existências, né? E que dá essa ideia de justiça, porque aí sim é justiça, né? Não tem por que eu regredir para um estágio animal se eu já passei por ele, certo? Então, a nossa esperança, ela é animada porque ela aguça o nosso sentimento de que, nossa, posso ter um futuro melhor dependendo das minhas ações aqui. Então, é bom por isso, né? Ele é consolador nesse aspecto. E vários outros, mas nesse em específico, que a próxima existência que eu tenho, se vai ser boa, depende só de mim. E isso é a melhor coisa que a gente pode ouvir, porque não depende dos outros. Então, vamos aí entrar na pluralidade das existências. Quer dizer, o que é plural? São muitas existências. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. E à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau em degrau, na terra primeiramente e depois através das inumeráveis existências do céu estrelado. Lembra quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai? Então, o universo ele é infinito, ele é vasto, existem muitos planetas. Até o orgulho nosso, a gente acreditar que só a Terra tem vida, que só a Terra existem essas formas diversificadas de vidas, animais, plantas, nós como seres pensantes. Então, o que a gente pode tirar aí dessas pluralidades das existências é que nós reencarnamos sucessivamente aqui na Terra. Para quê? Para a gente auxiliar o progresso material do planeta Terra e auxiliar o nosso progresso moral também. Porque em dado momento que nós alcançarmos aí um merecimento, podemos sim ingressar em outros mundos mais superiores, melhores, de acordo com a nossa condição evolutiva também, né? Pode o contrário também. Nós sermos convidados para irmos para planetas inferiores, para que possamos auxiliar o povo habitante daquela terra. Mas aí eu vou estar só adiantando umas aulas, mas fica aí para vocês guardado na memória, que quando vocês assistirem a próxima aula, vocês vão lembrar disso. Como é que funciona o processo de reencarnação? É fácil? É demorado? É longo? Como é que é? Então, a gente tem os nossos comparativos, né? Pergunta lá do Allan Kardec, 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Quer dizer, a gente escolhe o estilo de corpo que a gente tem, se vai ser homem, mulher, rico, a condição que a gente tá, rico, pobre, a parte estética, né? Resposta dos espíritos. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha de seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Bom, o que a gente consegue perceber aí? Tem espíritos
que tiveram esse merecimento de escolher praticamente tudo da sua programação. Outros espíritos, eles não têm ainda esse merecimento, dado a sua condição de inferioridade. Então, o que a gente consegue perceber como algo, como um fato realmente, é que o gênero de provas a gente, sim, pode escolher o corpo, mas, na verdade, a gente não sabe determinar quem é que teve esse merecimento. O que a gente consegue tirar de lição é que, independente se você escolheu ou não, se você participou de tudo, uma vez que a gente já está aqui reencarnado e a condição que a gente se encontra, só cabe a gente aceitar, se resignar. Porque uma coisa é verdade, quando a gente está lá no plano espiritual e a gente está fazendo esse planejamento de retorno à Terra, nós imploramos, nós solicitamos com o nosso coração assim aflito para voltar, para resgatar os nossos comportamentos, para a gente resgatar as nossas dívidas, para a gente fazer diferente. E a gente implorou de joelhos, a gente pediu, a gente vai fazer, a gente vai dar o nosso melhor. Foi isso que a gente pediu. E aí, todo tipo de gênero de prova, a gente se comprometeu a realizar. Como uma faculdade. A gente entra, né, faz a prova, passa na prova e vem as matérias. E aí vem as provas, são os testes, são as nossas expiações. E aí a gente fala assim, não sabia disso não. Quando assinei o contrato aqui, eu não sabia que ia ter provas. A gente sabia e aceitou. Cabe a gente estudar, se estudar, não é? Nessa figura, ele mostra bem essa transformação, né, do processo, como funciona. É como se a gente fosse uma lagartinha, com essa matéria aqui grosseira, porque essa matéria é grosseira, gente. Apesar de ser esteticamente mais ou menos, ela é grosseira. E aí a gente vai se transformando aí numa bela borboleta, conforme a gente vai evoluindo. Lá no livro Missionários da Luz, tem um trecho bem interessante sobre isso. Olha, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então, assim, como é que funciona o nosso processo reencarnatório aqui na Terra? Dessa forma, padronizada. Por quê? Porque a maioria não tem condições de estar interferindo na sua maneira como vai reencarnar. A gente não tem ainda essa evolução e essa preparação também. Como ainda nós somos egoístas, a gente ia querer sempre esteticamente o que é melhor, materialmente o que é melhor. Escolheriam nascer rico de determinadas maneiras, ser famoso, quando na verdade não é esse o objetivo principal. E sim, onde a gente se encontre, que a gente possa fazer diferença. Um alarme aqui. Como é que funciona o início? Onde que começa a reencarnação? Olha, essa figura é tão lindinha, meu Deus, parece o Eliu. A reencarnação tem início no momento da fecundação e somente conclui entre os 7 e 8 anos de idade, isto é, o espírito vai impregnando na matéria, quando está totalmente reencarnado, quando absorve o impacto e passa a controlar o corpo. Nesse período se deu a reencarnação total. Então, ele tem o seu início desde a fecundação, no ato da fecundação. Por isso é que a gente é contra o aborto, porque existe já uma vida ali estabelecida. E essa vida já estava agendada muito antes dela estar aqui materialmente. E ela só se conclui aí no final de 7, 8 anos de idade, que é quando se fecha todo um ciclo, que é quando o seu espírito
o espírito da criança já estabeleceu aqui, já fincou o pé. Pronto, tô aqui, já sou terráqueo, né? Já sou da área. Então, esse momento infantil, esse começo aí, ele é extremamente importante para que possamos fincar as bases de observação, né? Como é que é essa criança? Que ideias ela está trazendo? Que aptidões? Que tendências ela traz? São boas, são ruins? Então, ela já vai demonstrando ali como é que ela é, porque o espírito dela antigo, ela tá adormecido, ele tá ali, como ele fala, tá se impregnando, ele tá ainda, não tá estabelecido totalmente aqui. Então, ele vai demonstrando, o espírito dele ainda não completou, assim, o seu estado de consciência. E aí, depois dos 7 anos, é quando ele já está aqui totalmente... já estabeleceu completa a reencarnação dele, já está reencarnado total. E aí começa a demonstrar o que ele, tal como ele é, como é que era o espírito dele. Lembrando lá da herança, boa ou má. Ele vai começar a demonstrar tudo que ele realmente é e não estava conseguindo enquanto ele estava no período mais de bebezinho. Mas o processo de mudança continua, tá, gente? Não significa que, do jeito que ele era, imperfeito, ele vai continuar depois de 7 anos? Não, claro que não. Para isso existem várias formas da gente corrigir. Por isso a gente está aqui se estudando. A gente está estudando para a gente se estudar. Para a gente melhorar, para a gente aprender, para a gente abrir a nossa mente para novas ideias, né? Como Einstein disse uma vez, quando a mente se abre para uma ideia nova, ela nunca volta ao estado inicial. Olha a importância do período infantil aí. Por que é importante para a reencarnação, para esse processo aí de evolução, esse período infantil? Lá no livro Consolador, Emmanuel também tem umas perguntinhas, né? O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Suas recordações do plano espiritual são por isso mais vivas, tornando-se suscetíveis de remover o caráter e restabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, colégio familiar. Então, é por isso que a família, ela tá aí. Para quê? Para ser a base, o esteio desse novo espírito reencarnante, né? Então, esse período, ele tá ali em aprendizado. Como ele não consegue colocar tudo que ele é como espírito antigo, ele tá ali sendo moldado e tá esperando receber valores, ensinamentos bons. Por quê? Lembra qual é o objetivo principal? A gente evoluir. Esse espírito bebê, né, na condição de seu corpinho ainda vulnerável, ainda infantilizado, ele precisa de quê? De orientação, né? Por quê? Porque quando tiver naquele momento ali que ele já tá dando o seu grito de liberdade, eu tô aqui totalmente, o meu espírito vai fazer acontecer aqui. A gente precisa ter passado princípios e valores salutares para ele, né? Então, os princípios de responsabilidade, compromisso, é na base familiar. E aí vem os outros apoios exteriores, escola, os familiares, amigos, a religião, né? Uma criança que cresce aí sem uma base religiosa que possa animar o seu coração, ela é uma criança que vai sentir falta disso em algum momento. Não como criança, mas como adulto, realmente. Por isso a gente precisa fazer a nossa parte. Olha só, por que nós não recordamos o nosso passado? Existe uma causa fisiológica disso, né? Olha só, Leon Denis ainda no livro Problema do Ser e do Destino da Dor.
A objeção mais trivial é esta. Se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas existências passadas? Porque isso é interessante. Muita gente que nega a reencarnação é justamente por isso. Eu não lembro. É só nisso que se confiam, né? Olha só. Já sumariamente indicamos a causa fisiológica desse esquecimento. Esta causa é o próprio nascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo de um invólucro material que, sobrepondo-se ao invólucro fluídico, faz a seu respeito, às vezes, de um apagador. Então, existe uma causa biológica para isso, ou seja, fisiológica. Então, nós como espírito, com essa matéria mais fluídica, quando a gente entra nesse corpo aqui, nessa coisa densa, aí se perde muitas informações. Só que alguns espíritos têm essa consciência de uma vida anterior, traz essas lembranças e várias pesquisas demonstram isso, né? Então no YouTube vocês podem pesquisar aí provas científicas da reencarnação, porque existem livros publicados já. Porque é tão forte a memória do espírito em relação à sua vida anterior, que ele traz, mesmo bagunçado aí com esse esquecimento, fica meio turvo, mas ele consegue lembrar. E a gente esquece também porque talvez nos atrapalhasse. Já pensou a gente sabendo que a gente foi no passado e se a gente foi uma pessoa ruim, bem ruim mesmo? Não digo ruim assim de ter defeitinhos pequenos que a gente possa corrigir, mas eu digo um passado delituoso, de crimes. Como que ia ficar a nossa consciência hoje? Será que a gente ia dormir em paz? Será que a gente ia dormir tranquilo de saber que o filho que a gente tem agora, que a gente ama com todo o coração, possa ter sido um inimigo nosso? Será que a gente ia estar tranquilo em relação a isso? Né? Que a nossa mãe, que a gente tanto ama, que a gente tem um carinho, nos fez mal em outra vida? Então, não teria muito sentido a gente ter total contato com o que a gente foi no passado. Não traria muito benefício, muito pelo contrário, ia trazer muita tristeza, muito sofrimento e não ia deixar a gente evoluir e atrapalhar o próprio objetivo da reencarnação. Então, o esquecimento, ele é um fator determinante para a gente poder evoluir, né? É uma página em branco que a gente vai dar uma nova história, a gente vai continuar uma nova história. Olha a necessidade de ordem moral. Por que a gente esquece? A recordação do passado acarretaria. Vamos lá. Leon Denis continua. A persistência das recordações acarretaria a persistência de ideias errôneas, dos preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de visitas e coisas que nos custariam tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. Ou seja, aquelas ideias que a gente já traz de equivocadas, elas continuariam, ou seja, a gente não ia evoluir nada, porque a gente ia estar sempre estimulando aquilo. O esquecimento, ao contrário, nos permitindo aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona, nos ajuda a reconstruir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossas experiências aumentam em extensão profunda. Olha aí. Então, a gente como eu falei, é uma página em branco. Então, a gente está dando uma continuidade diferente, mudando o rumo da nossa própria história. Então, não precisa a gente saber realmente, de fato, o que a gente foi. Só ter a ideia clara de que nós já tivemos uma vida anterior. Isso já é mais que suficiente para a gente dar um passo para frente. Por quê? Porque se a gente analisar hoje como a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente esconde, assim, na nossa mente, no nosso coração, as nossas atitudes, que a gente pensa assim, nossa, eu preciso mudar bastante. Imagina como que a gente iria agir se a gente tivesse plena consciência do que a gente foi no passado.
não ia valer muito a pena, não. Então, assim, Deus, na sua sábia justiça, nos coloca esse véu do esquecimento. Ele traz assim, ó, apaga, começa de novo. Porque a gente já tem as nossas tendências aqui dentro de nós, que a gente fica lutando com esses monstros, com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos, com os nossos egoísmos. E a gente tá aqui, se arrastando como uma lagarta. Uma hora a gente vai voar, a gente vai evoluir. Acabando. Opa. Então, a crença na vida futura. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra. A ideia clara e precisa que faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, ou seja, no futuro. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, tá aí, ó. Quando a gente tem essa crença aí, a gente melhora. Quando a gente tem essa crença na vida futura, a nossa fé ela se torna inabalável, porque tudo que possa acontecer, a gente vai ter plena certeza que as coisas vão sim melhorar. Então muda a nossa perspectiva do que a gente está vendo no nosso redor, certo? Ficou um pouco extenso, mas é porque o assunto ele requer realmente muita reflexão, muito estudo. Então tem bastante material para a gente pesquisar sobre o ponto de vista espírita a respeito da reencarnação, né? E ele nos deixa assim com essa esperança de que sim, as coisas vão melhorar para todo mundo, dependendo da maneira como a gente encara a nossa vida atual, certo? Então, tem uns exercícios aqui. É isso, gente. Obrigada e até semana que vem, tá bom? Nesse bate-canal.